Muitas pessoas associam a palavra caiçara com aqueles que vivem no litoral, basicamente da pesca em alto mar. Mas nem sempre foi assim, e por isso, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a história dos caiçaras no litoral, principalmente no litoral sul do estado de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador, e no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho da história da pesca caiçara aqui no território da Praia Grande. Esse local aqui que eu estou se chama Espaço de Lazer Ézio Dalacqua, é mais conhecido como Portinho. Um local onde você pode fazer festas, churrascos, mas eu estou um pouco mais afastado. Aqui é onde o pessoal costuma a desembarcar, a colocar as embarcações na água para sair para pescar ou para ter um momento de lazer. A ideia de hoje é justamente falar um pouco da história da cultura caiçara e da pesca. Muitas pessoas, o senso comum em geral, atribui a palavra caiçara a pescador, mas nem sempre foi assim. No século XVI, XVII, XVIII, XIX, momento em que a cultura caiçara vai se desenvolver, na verdade, esses caiçaras estavam mais voltados para a agricultura de subsistência, quando muito exportavam o seu excedente para lugares como Santos, São Vicente, São Paulo ou outros lugares um pouco mais longe, dependendo da situação. E a pesca mais voltada para o mangue, para regiões como essa aqui de águas bem tranquilas. Por isso que eu escolhi esse local hoje, diferentemente do que o senso comum acredita que seja a pesca voltada para o alto mar. Isso na verdade vai acontecer num segundo momento e é isso que a gente vai explorar hoje aqui. A população caiçara, aquela que habitava o litoral, desde a Baía de Paranaguá até o sul do Espírito Santo, se formou a partir da interação das populações indígenas com a chegada dos europeus e também as populações vindas da África. Com o passar do tempo, essa população se dedicou à agricultura de subsistência, à caça e também à pesca. Mas, ao contrário do que se imagina, essa pesca não era em alto mar, e sim em águas tranquilas. Como eu já falei em vários vídeos, eu sou o tipo de historiador que gosto de colocar as mãos no passado. E quando você coloca uma embarcação e rema num lugar como esse, por exemplo, e depois você vai para alto mar, como foi o caso da minha visita, por exemplo, à ilha do Bom Abrigo, em Peruíbe, e aí você vê a diferença. Não fazia sentido para essas populações caiçaras, utilizando as canoas de um pau só, que eles herdaram da cultura indígena, a gente já viu isso lá no vídeo do Hans Staden também. Então, era muito mais conveniente para essas populações fazer a pesca aqui, em ambientes como este. E a pesca era realizada através da pesca de cerco, utilizando taquara, aquele bambuzinho que dá aqui no litoral, um bambu fino. Infelizmente, aqui no território da Praia Grande não existe mais a pesca de cerco. E então eu vou colocar o caiaque na água aqui. E a gente vai entrar um pouco pelo rio Piaçabuçu e vamos conversar, vamos bater esse papo sobre a história da pesca aqui na Praia Grande. Tá aqui os meus dois velhos guerreiros veículos, o Fiat Uno 95 e o caiaque de fibra que o Jacaré fez. É o mais perto do que eu posso chegar da cultura caiçara. Eu não consegui colocar as mãos numa canoa de um pau só, mas isso aqui é o mais perto que a gente pode chegar no momento. Já é o suficiente para a gente experimentar um pouco dessa rotina, desse cotidiano do que era a cultura caiçara. Toda vez que eu saio para fazer pesquisa ou que eu caio na água com o caiaque, eu me lembro das pessoas falando: mas você vai estudar história é isso, história é aquilo, é muito chato, enfim. Cá estamos mais uma vez e a ideia é mostrar como esse ambiente aqui ele é muito ameno, ele era muito tranquilo e favorecia a população caiçara que realizava a pesca. Então, como eu ia dizendo, que a gente chega mais perto de uma canoa de um pau só, que eram embarcações pequenas, não que não seja impossível enfrentar um mar mais aberto com ela, mas é um risco desnecessário. Porque vamos lá, vamos pegar o território da Praia Grande, um território comprido, vamos acompanhar aí a linha do rio Piaçabuçu, a linha do Rio Branco, certo?
toda essa terra ela era dividida em sítios, mas o principal é a gente se ambientalizar aqui com o mangue, né, com o rio Piaçabuçu, com essa parte de Praia Grande que é pouco explorada, para a gente tentar entender quais foram os processos sociais que os caiçaras sofreram ao longo da sua história. Essas ilhas aqui entre Praia Grande e São Vicente, elas já aparecem nos mapas lá do século 17. No século lá, esses primeiros mapas do século 17 em diante já mostram essas ilhas aqui, tá? E elas são a morada dos Guarás Vermelhos. Eu tô vendo eles daqui, pena que minha câmera não vai ter precisão suficiente para chegar lá. Aqui atrás de mim está o rio Piaçabuçu, ele desemboca aqui. E lá na frente a gente tem a Ponte dos Barreiros. Como eu ainda pretendo fazer o rolê de bicicleta pela linha férrea Santos-Juquiá, apesar do vídeo já ter sido publicado, mas se eu fizer esse rolê eu não pretendo vir por ali, eu vou dar a volta pela Ponte Pênsil e encontrar a linha férrea lá na curva do S. Então eu vou aproveitar para fazer uma filmagenzinha por baixo ali, vou ver se eu consigo chegar até lá, apesar que é uma boa remada, é um pouco longe. Essa aqui é a Ponte dos Barreiros, ela estava interditada esses dias. Essa ponte foi construída para passagem do trem, da linha Santos-Juquiá. A gente viu aí saindo de Peruíbe até Juquiá, mas o trecho na verdade é de Santos a Juquiá, e esse trecho eu fiquei devendo para vocês. Deixando a ponte do Mar Pequeno para trás, vamos entrar no rio Piaçabuçu agora. E esse rio, ele vai quase até a altura da curva do S. A gente não tem dimensão hoje, você passa pela Praia Grande, quem está indo para o Litoral Sul vai pela Via Expressa Sul todinha. O rio tá logo ali do lado, tem vários bairros, né? Mas o rio tá ali, era o caminho que os antigos caiçaras faziam. Isso aqui que eu tô me matando para fazer, pandemia, fora de forma, era o cotidiano deles, com uma embarcação bem mais pesada. Imagina um tronco de madeira escavado no meio, era isso, a canoa de um pau só, né? Daqui é a Ilha da Ermida, a gente vai dar a volta nela e atrás de mim já é o caminho, já é o rio Piaçabuçu. Então a gente vai dar a volta na Ilha da Ermida e voltar pelo rio Piaçabuçu. Olha que interessante, pessoal, uma trilha bem marcada mesmo. Mas onde será que vai dar? Porque essa trilha bem marcada, aqui atrás é água também, não tem nada aqui pra... É uma pena, hein, pessoal, um lugar tão bonito desse, tá com tanto lixo que a maré traz. Vou ver se eu consigo reunir uma galera para vir aqui recolher todo esse lixo. Tem até uma chupeta pendurada ali na árvore. Ali em cima tem a taquara tentando se criar, mas elas estão pequenininhas. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Então aqueles bambuzinhos ali, eles ficam um pouquinho mais grossos, né? E esse aí é a taquara. Aqui para dentro deve ter maiores, né? As que os caiçaras utilizavam eram bem maiores. Mas o que fiquei chateado mesmo foi com essa questão da poluição aqui nessa ilha, né? Nessa curva. Como a água fica represada aqui, a poluição vem todinha para cá. Aqui é um lugar bom para a gente fazer uma ação de limpeza. Aqui nós estamos a menos de 100 metros da rodovia, da avenida, né? A avenida que liga o centro de São Vicente ao bairro do Maitá. Tá passando logo aqui atrás. Você se embrenha aqui nesse mato, você vai andar um pouquinho, você já vai chegar lá.
Agora eu preciso voltar porque o sol já está próximo do horizonte ali. São 2 palmos da linha do horizonte, ou seja, tem 2 horas. Vai ser mais ou menos o tempo que eu tenho para voltar antes de anoitecer. Mas eu consigo visualizar a pesca de cerco aqui nessa região. Tenho certeza que acontecia aqui. Vocês podem conferir essa pesca de cerco lá na série da Costa dos Fortes, no episódio 2. Eu mostro a pesca de cerco, mostro também a pesca de cerco num vídeo específico dos sambaquis lá na Ilha do Cardoso. E a gente tem também o documentário História Regional da Baixada Santista, parte 2, onde eu vou estar falando dessa história aqui. Agora eu não tinha mostrado assim com tantos detalhes essa região remando aqui, por isso da importância de você vir com calma, filmar, sentir o clima, né? Achei uma clareira aqui, vou dar uma investigada. Vamos dar uma olhadinha nessa clareira aqui. Uma mesinha, fogueira, trilha pra lá, trilha pra cá, 3 trilhas. Visual legal daqui de cima. Tá cheio de trilha aqui. Tem 1, 2, 3. Aí dali viram 2 trilhas. 1, 2, 4, 5, 6 trilhas aqui. Aqui deve ser um refúgio que os pescadores usam, fazer a fogueira, mas dá para chegar a pé de outros lugares. O que aconteceu aqui nesse território foi que com a modernização do Porto de Santos, rapidamente a gente vai ter a valorização dos terrenos aqui do Praia Grande em diante, seguindo direção sul. E principalmente pelas vias de acesso que foram abertas. Primeiramente com a Ponte Pêncio, que facilitou muito o acesso aqui. Antes o acesso era feito por aqui, por este local que eu estou mesmo. E depois com a linha férrea, a Santos Juquiá, que a gente já viu aqui no canal também, na série Aventuras na História do Café. E o que vai acontecer é que as populações caiçaras, elas não tinham a noção monetária de suas terras. Eram muitas terras, então essas pessoas vêm de fora, vêm principalmente de São Paulo, compram essas terras, aqui no caso de Praia Grande, em outros lugares do litoral, como Ubatuba, Litoral Norte, por exemplo, eles simplesmente perderam essas terras, foram expropriados ou de tantas outras maneiras eles acabaram perdendo essas terras. Não sou eu que estou falando isso, Antônio Carlos Diegues, fiz a entrevista com eles, vou deixar aqui no card, não está no canal do Caçadores de Horizontes, mas está no canal do Centro de Memória da Educação, vale muito a pena vocês conferirem lá. E aí sim, com o motor a diesel e as embarcações, vou mostrar uma aqui para vocês. Com as embarcações, então, eles se lançam ao mar, é nesse momento que eles vão se lançar ao mar. E aconteceu também o seguinte, aqui no território da Praia Grande, é muito icônico isso daqui, a pesca de arrastão. Empresas pesqueiras vêm aqui para a região, encontram essa mão de obra e aí então o caiçara ele vai trabalhar de forma de empregado nessa pesca de arrastão, né? Mas ela não é de origem caiçara. Trouxeram essa técnica para cá, utilizando inclusive animais de tração, gado, boi, uma coisa que se fazia na Europa, em Portugal, né? E eles fazem a pesca de arrastão utilizando então dessa mão de obra. Por fim, os elementos da cultura caiçara são quase imperceptíveis aqui nesse território, né? Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém. A cultura caiçara é quase imperceptível. Eu conversei com a autora Teté, ela escreveu o dicionário tabacudo e ela fala isso, né? Que o dicionário tabacudo, o sotaque e as expressões caiçaras, elas estavam fadadas ao desaparecimento e por isso que ela decidiu fazer o registro disso e escrever o livro. Temos ainda resquícios da cultura caiçara? Sim, temos, mas temos em locais isolados, onde não houve esse processo de urbanização e fragmentação cultural, como por exemplo Cananéia, né, a Ilha do Cardoso, Barra do Una, em Peruíbe, Prainha Branca, no Guarujá, no Litoral Norte também temos algumas comunidades. Mas fica aqui o registro então dessa história da pesca aqui nessa região, né?
É uma história bacana. Eu sei que não foi aquele vídeo de aventura intensa, mas foi um vídeo de muita reflexão para a gente pensar sobre a importância da história, para a gente compreender os processos dinâmicos que acontecem nas cidades e como nós somos frutos diretamente desse processo histórico e dinâmico. Valeu, pessoal, e a gente vai ficando por aqui e até a próxima aventura. Fui! Começando a amanhecer aqui, já com um acidente aqui, ó, o drone caiu no meio do mangue. Eu achei ele no meio das raízes aqui. Tô todo sujo de lama. A ideia não era estar sujo agora, mas não teve jeito. A minha sorte é que a maré tá baixa. Olha onde tá o drone. Se eu não achasse ele a tempo, já era o drone. Aparentemente sem avarias, o que é muito bom. A lama amorteceu ele, mas não deu tempo da água infiltrar nos componentes eletrônicos. Ótimo, agora eu preciso dar um jeito de sair daqui antes que a maré suba.